E agora nós estamos aqui com a estrela maravilhosa Vívola, que é do Paraná, minha gente. Seja muito bem-vinda. É com muito orgulho que a gente vai contar a sua história. Uma história de sonhos e de como realizar sonhos. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Olha que maravilhosa, gente. Ela tem uma história de superação ela me falou uma coisa bem no começo que eu achei muito interessante. Assim, ela falou: Arielle, não tem idade para sonhar. Você pode realizar sonho independente. Então ela tem 44 anos. Eu falei: você não tem problema de falar a sua idade? Imagina, Não. 44 anos, trabalhou 23 anos como advogada e agora ela quis resgatar o sonho de ser cantora. Então começa contando pra gente toda essa história, da onde veio esse tino, né, pela música, pela arte. Começou agora, começou desde sempre, como foi tudo isso? Vamos lá, tudo bem, gente? Bom, isso começou desde pequena. Eu sou de Foz do Iguaçu, interior do Paraná. E lá em Foz do Iguaçu nós tínhamos uma escolinha que minha mãe me inscreveu para que eu fizesse aula de piano clássico, flauta doce e também musicalização. Então a gente aprendeu a conhecer os instrumentos e tudo mais. Isso desde pequenininha? Desde pequena, com 8 anos de idade. Tá. E a nossa professora era uma professora muito arrojada, uma pessoa muito eclética, a Roseli Mota, Lili, e ela montou um coral infantil com essas crianças. E o nosso coral se apresentava pela cidade. Então, eu era uma das participantes do coral, então nós tínhamos apresentações lá em Foz, em vários lugares. E isso era muito legal, porque daí a gente começou a conviver com outras crianças e fazer algumas apresentações locais, mas infelizmente, depois de 2 ou 3 anos, ela acabou indo para Paris. Ela recebeu uma oferta de fazer um curso, uma especialização, e acabamos ficando aí sem nossa professora na cidade, sem né? Respaldo, Sem respaldo. Bom, o coral acabou encerrando, né, as suas atividades, e daí quando eu já tinha uns 12 anos nessa época, e acabou o nosso contato com a música, daí acabou ali naquele momento. Então isso acabou adormecido por uns anos, até que o meu pai foi transferido para uma outra cidade, que é Cascavel, e lá em Cascavel tive a oportunidade de participar de um novo coral, mas era um coral adulto, um coral de músicas mais eruditas, um coral que o tipo de musicalização era diferente. Eu era mais jovem, mas mesmo assim eu falei, bom, é outra oportunidade, então vamos lá. De resgatar esse sonho, né? Fiz essa apresentação com esses corais por mais ou menos uns 2 anos também. A gente se apresentava também na cidade. Na sequência eu acabei passando no vestibular e vim morar no interior de São Paulo. Então depois disso também acabei perdendo contato com a música novamente. Tá. Comprei um karaokê e comecei a cantar em casa no chuveiro. E aí eu comecei a desenvolver novamente aquela vontade de cantar e de me apresentar e de repente conhecer um pouco mais esse universo da música, né? Com isso apareceu o primeiro programa de música que foi feito pelo SBT, chamava-se Ídolos. Primeira versão de um programa que as pessoas se inscreviam, participavam e que poderiam aí se destacar no ramo musical. Isso faz bastante tempo, né? Ídolos. Faz. Isso foi em 2007, mais ou menos. Tá. Nessa época, para se inscrever nesse programa, eles fizeram inscrições em 5 capitais. A pessoa tinha que ter no máximo até 20 anos para se inscrever. Era um dos requisitos. E eu tinha 19. Olha. E eu acabei fazendo a inscrição na última classificatória, assim, e só tinha para Porto Alegre, a última capital que ainda tinha vaga. Bom, peguei o carro, fui dirigindo até Porto Alegre, consegui uma hospedagem na casa de uma amiga e fui lá para ver o que era o programa de televisão. Gente, uma loucura. Quando eu cheguei, eu não imaginava o quão grande era o sonho de tantas pessoas nessa área musical. Imagina aquelas filas, né, quilométricas, assim, Filas. todo mundo com o objetivo de entrar, obviamente, ter uma oportunidade, né? É isso aí. Filas. Bom, a inscrição, para você poder mostrar que você estava inscrito realmente, que a gente ganhava uma plaquinha com um número, né? Sim. Iniciava às 10 da manhã. Eu falei, eu vou chegar por volta das 8 horas, que daí eu já chego, vou lá me adaptando. Quando eu cheguei às 8 horas... A fila já tava uns 5 quarteirões do hotel, assim. Nossa. E o legal é que daí eu fui conhecendo as pessoas. A gente vai fazendo amizade, você vai sabendo de histórias, você vai vendo que aquela pessoa iniciou na música desde cedo, que toca tantos instrumentos, que toca em barzinho há tanto tempo, que vive disso. E eu não vivia daquilo. Era só uma paixão, um hobby, né? E você queria seguir seu coração, Exato. Era isso? Então, na verdade, aquilo pra mim me chamou muita atenção. Eu fiquei até um pouco chocada no momento, porque eu falei, puxa, o que eu tô fazendo aqui?
Sendo que todas essas pessoas têm o mesmo ideal que o meu, mas elas já vivem disso. E eu não vivo disso. É uma coisa que eu gosto, que na minha opinião eu teria algum dom, que teria que melhorar, mas que não era o meu ramo ali, né? Não era a minha vida naquele estava na momento. Faculdade de advocacia. Isso, eu já era advogada naquela época. Não, minto, tava me formando. E exatamente isso. Daí eu falei, caramba. Pra você ter uma ideia, eu conheci uma pessoa muito interessante. O nome dela, se não me engano, posso estar errado, mas era Jamile. E essa menina era uma baiana, que ela, com poucas condições financeiras, na época ela vendeu um aparelho de CD e um videocassete que ela tinha para poder comprar passagem de ida de Salvador para Porto Alegre, porque tinha inscrição em Salvador. Só que como ela demorou muito para se inscrever, o último lugar que tinha vaga era Porto Alegre, então ela comprou só passagem de ida. Ela não tinha lugar para ficar. Ela não tinha dinheiro para comer. E ela simplesmente falou, eu vou. E no voo ela conheceu uma gaúcha, contou a história pra gaúcha, e a gaúcha falou, então você vai ficar na minha casa. Nossa, e hospedou essa menina. Nossa. Essa menina, ela foi muito além, ela chegou à semifinal do concurso. Eu não sei como que essa menina não ganhou, porque ela era incrível. Só de lembrar assim, eu me arrepio assim, com as histórias. Então ela contou essa história e a gaúcha estava com ela e falou, ela tá na minha casa. Então aquilo, eu fui vivendo aquelas histórias e falei, meu Deus, como é o sonho, como o sonho das pessoas é uma coisa que como é incrível você sonhar e como é duro de você realizar, né, em algumas situações. Sim. Me inscrevi, passei na primeira fase, passei na segunda fase e fomos caminhando até que não deu mais, até que eu fui desclassificada. Voltei para Taubaté, que era onde eu morava, interior aqui de São Paulo. Falei, vamos retomar a vida. Continuei advogando e cantando no meu karaokê. Maravilhoso. Anos se passaram, acabei indo para Curitiba, mudei novamente para o Paraná. Lá em Curitiba, voltei a ter essa vontade de cantar, só que era uma vontade adormecida. Os anos foram se passando, a idade já foi chegando, casei, tive filhos. E falei, já estou numa outra fase. Até que agora, em 2019, num projeto novo, chamado Arte e Cor, a gente fez empresariando um rapaz que ele é artista plástico. Nós resolvemos montar um cenário onde ele faria uma pintura de uma obra de arte junto com uma banda, com outros artistas se apresentando. Nossa, o projeto é lindo, muito bonito. E nessa apresentação, eles me colocariam para cantar uma música. Então, depois de anos, eu teria a oportunidade de me apresentar. Finalmente! Tudo bem, montamos o cenário, trouxemos o maestro Caixote, que é um maestro muito bem conceituado, trouxemos o Azeitona, que é um trompetista bem famoso, vários artistas para cantar, tudo instalado, tudo lindo, a produção era ao ar livre. Então começou, todo mundo cantou e se apresentou, fizemos um intervalo, na sequência eu iria fazer a minha apresentação. De repente, o clima mudou, veio um vendaval, começou a chover pedra, o LED caiu, todo mundo saindo correndo para poder pegar os instrumentos e catar os fones. Eu, toda molhada de chuva, resultado. Gente, você não cantou? Não cantei. Como assim? Não cantei. Gente, que triste. Muito de triste. Novo, muito gente. Triste. A gente tá rindo, mas olha, é triste. É triste, porque naquele momento eu falei, não, realmente... Acho que não é pra mim, então deixa pra lá, vou esquecer isso. Esqueça. Fiquei bem chateada na hora. Falei, tá bom, vida que segue. E, por ironia do destino, uma das pessoas que estava na live, que é um grande amigo, que é o José Renato Rosa, da dupla Rosa e Rosinha, né? Ele viu que eu fiquei bem chateada no momento. Ele falou, puxa, ela se preparou, né? Eu fiz uns ensaios, eu fui atrás. E daí ele falou assim, vamos fazer uma live. E ele me convidou para fazer a participação na live. E daí ele falou, agora você vai cantar. Bom, a minha participação seria com uma única música, né? Então eu já fiquei super feliz. E nessa oportunidade participaram cantores locais e também o Thiago Lima, que é um cantor fenomenal, que também estava lá e foi lá que eu acabei conhecendo o Thiago, nessa live. Me apresentei até que, enfim, cantei. E pra mim foi uma sensação, assim,